e nós estamos chegando aí ao nosso quarto dia do nosso devocional, conhecendo o Senhor Espírito Santo. E a minha oração é para que esta jornada seja uma jornada profunda, seja uma jornada de revelação, seja uma jornada de inspiração, né? Que o Senhor possa levar você a um novo nível, a um novo patamar, ao patamar da galeria dos heróis da fé, a galeria daqueles homens e mulheres que foram usados grandemente pelo Senhor. Amém? Porque a tua coroa está preparada e um dia nós vamos ver o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, e ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer assim: bendito, seja bem-vindo, bendito, bendita de meu Pai. Amém? Eu quero ler hoje um texto que está em João capítulo 4, verso 14. Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluias! O tema de hoje é mergulhando na presença do Espírito. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado direto do trono de Deus sobre os discípulos. Eu fico a imaginar essa cena toda vez que eu leio, toda vez que eu medito, porque Jesus tinha dito assim: olha, convém que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá. E num determinado momento, Jesus está sendo levado aos céus. E a Bíblia diz que os discípulos estão olhando e de repente 2 anjos aparecem ao lado deles e dizem: olha, esse mesmo Jesus que subiu, ele um dia voltará. Lembre-se da promessa dele, né? E qual era a promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus disse: olha, quando eu for, eu vou interceder, eu vou pedir ao Pai e ele vai enviar o Espírito. Então, naquele dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, os discípulos olharam para o céu e disseram: Jesus chegou lá e o nosso mestre assentou no trono. E o nosso rei está sentado no trono, à direita do Pai. E a certeza que nós temos disso é porque o Espírito Santo veio. Porque o Espírito Santo desceu. E a partir desse dia glorioso, meu amado, minha amada, todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que buscaram em oração, também receberam este revestimento de poder. A promessa de Jesus que nós encontramos em João 4,14 é de que do nosso interior iria fluir uma fonte de água. Isso é uma realidade na vida de todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma alegria indescritível, um prazer na vida, um sentimento de pertencimento e uma paz que enche os corações. Há uma certeza, uma convicção, como nós falamos ontem, o Espírito Santo, ele comunicando ao nosso coração e ele nos confirmando de que somos filhos de Deus. A presença do Espírito conosco, que promove alegria, que promove paz. Mas, talvez já tenha acontecido com você alguma vez, com o passar do tempo, parece que a gente começa a se esvaziar. Já não há alegria, a paz, parece que o Espírito Santo se foi. Parece que estamos secos. Por que isso acontece? Eu já tive dias assim. Já houve dias em que, quando eu não entendia sobre isso, eu sofria muito. A ponto de achar que eu não era salvo. Pois haviam dias que Deus falava comigo, que eu sentia a presença do Espírito, que eu fluía nele. Já havia dias que a minha vida parecia um deserto. Parecia que Deus estava bravo comigo, que Ele havia me excluído da sua presença. E eu passava dias angustiados. Havia dias que eu estava cheio, para sempre. Mas havia dias que parecia que havia um vazio,
e que Deus havia me rejeitado. E isso causava em mim uma gangorra emocional terrível, quando eu não sentia a presença do meu amado. Sabe quando a minha maneira de pensar começou a mudar? Quando eu comecei a entender a dinâmica do Espírito. E principalmente, quando eu li que Charles Finney, o grande avivalista, também passava por momentos assim. Que havia dias que parecia que ele estava completamente vazio. E que havia uma chave para mudar disso. Uma chave para mudar isso. Veja, em Lucas 5,37, Jesus diz assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o resultado será que o odre velho vai se romper, derramando o vinho ao chão. Vasos com rachadura deixam a água vazar, e a água vai escoando, até que o vaso fique completamente vazio. E é isso que acontece conosco. Lembra do que nós falamos ontem? No segundo nível, e esse segundo nível é um nível constante, e só vai terminar quando nós chegarmos na glória. O Espírito Santo está trabalhando em nós, para nos transformar à imagem de Jesus. Nós estamos na olaria de Deus, nós estamos sendo moldados pelo Espírito, para que a cada dia possamos nos tornar vasos novos, odres novos, e possamos então manter em nós, ter em nós essa presença gloriosa do Espírito Santo. Sabe o que acontece? E porque mesmo sendo trabalhados pelo Espírito, muitas vezes a presença se vai, muitas vezes nos sentimos vazios, muitas vezes esse processo de transformação, ele não é constante, porque muitas vezes, tão atarefados, tão negligentes, nós nos tornamos como aquela semente que caiu entre os espinhos. Lembra da parábola da semente, do semeador? A semente que caiu nos espinhos, ela brotou, mas logo ela foi sufocada. Sim, se nós não tivermos diligência, a nossa vida espiritual é sufocada. Se deixamos de buscar a fonte eterna, saímos da olaria de Deus. Saímos da roda do oleiro. Se você deseja permanecer cheio, cheia, é preciso seguir a orientação do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 5, leia depois o capítulo 5. Você vai ver que Paulo apresenta uma lista de coisas que devemos fazer, se não quisermos que a presença do Espírito Santo nos deixe. No versículo 15, o apóstolo diz que devemos agir com bondade. No versículo 16, ele diz que devemos nos alegrar sempre. No versículo 17, ele diz que nós devemos orar continuamente. No versículo 18, ele diz que nós devemos agradecer a Deus em tudo. No versículo 19, ele diz que nós não devemos apagar o espírito. No versículo 20, ele diz que nós não devemos desprezar as profecias. No versículo 21, ele diz que nós devemos ouvir tudo, examinar tudo e reter de que é bom. No versículo 22, ele diz que nós devemos nos afastar de toda forma de mal. Analisando esse texto, eu quero compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, o item 1 e 2 é resultado de estarmos cheios do Espírito. A bondade e a alegria fazem parte do fruto do Espírito. O item 3, que é a oração, é o que gera relacionamento. E como consequência, somos cheios e transformados. Falamos disso ontem. Jesus é o nosso modelo. Ele tinha uma vida de oração. O item 4 é agradecer a Deus, ao invés de pedir tanto. É sermos gratos por tudo que temos, por tudo que somos e pelas promessas do Senhor. E eu quero dizer para você que isto é o que Deus deseja que haja dentro de mim. Um espírito de gratidão. O item 5, o apóstolo Paulo fala sobre apagar o espírito. E quando é que fazemos isso? Quando deixamos de buscá-lo. Quando deixamos de dar lugar para ele trabalhar em nossas vidas. Quando estamos tentando fazer tudo sozinhos. Ou seja,
negligenciando o poder do Espírito, negligenciando a sua presença. No item 6, Paulo diz que devemos ter cuidado com as profecias. E quando nós falamos de profecias, existem dois extremos. Aqueles que desprezam as profecias, seja a palavra de Deus, ou aqueles profetas que Deus tem levantado nos dias de hoje, muitas vezes menosprezando esses profetas e ridicularizando as suas palavras. E aqueles que vivem atrás de revelação e de profecias. Aqueles que se movem dia após dia buscando a irmã da oração, o irmão da oração. São os crentes que estavam ao pé da montanha quando Deus desce em Horebe e a Bíblia diz que houve fumaça e relâmpago e o monte tremeu. E Moisés havia falado assim, olha, Deus vai falar com vocês, Deus vai falar conosco. E quando o povo começa a ver aquela movimentação, eles olham para Moisés e dizem, Moisés, Deus fale com você e você fale conosco. Tem muita gente que está terceirizando a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. Pastor, você está dizendo que é errado buscar a profecia e a revelação? De jeito nenhum. Mas você precisa buscar intimidade com Deus. Você precisa buscar relacionamento com Deus. Deus precisa falar diretamente com você. E quando Ele levantar um profeta, quando Ele levantar alguém, aquilo vai testificar no teu coração. Mas infelizmente existem pessoas que vão de revelação em revelação e não criam raízes. O apóstolo Paulo diz que nós devemos analisar as palavras. O item 7 diz, examinai tudo e retede o que é bom. Ou seja, guardamos para nós tudo que é bom naquela palavra, que está de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um assunto e eu quero dizer que existem dois tipos de profetas que você precisa tomar cuidado. O primeiro profeta é o profeta velho. É o que age por tradição. Que muitas vezes está em pecado. Que um dia foi usado por Deus, mas que hoje está distante do Senhor. Mas que ainda acha que é boca de Deus na terra. Por serem pessoas carismáticas, líderes, por ter histórias para contar, ainda arrastam multidões, fazendo assim muitas pessoas errarem. 1 Reis capítulo 13 nos conta a história de um profeta que foi enviado para profetizar contra um altar. E Deus disse que aquele profeta não devia beber nem comer nada naquela terra. E ele vai, e ele profetiza, e ele vai embora. E alguém chega para um profeta daquela cidade a quem Deus não falava mais e conta tudo o que aconteceu. E aquele profeta vai atrás do homem de Deus e diz, olha, volte comigo, coma na minha casa, beba comigo. E o profeta, o homem de Deus diz, não, Deus disse que não é para eu comer nem beber nesta terra. Então o profeta diz, o velho diz, não, mas Deus falou comigo, é para você voltar. E o profeta, o homem de Deus volta. E enquanto eles estão à mesa, comendo, o Espírito toma o profeta velho e diz para o homem de Deus, eu disse para você que não era para você comer. Por isso, o teu corpo, o teu cadáver não vai entrar na sepultura dos teus pais. Lê lá 1 Reis, capítulo 13. E a Bíblia diz exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, se o profeta está falando para você algo que não está de acordo com a palavra de Deus, sai fora. Se o lugar, o ambiente que você se encontra, aquilo que é ensinado, aquilo que é ministrado, não está alinhado com a palavra de Deus, por mais que a pessoa seja um líder, por mais que ele seja carismático, sai fora. O segundo profeta é o profeta novo, aquele que não sabe discernir a palavra de Deus, que vive à procura de novas estratégias, que vive apresentando modismo, que nega a palavra de Deus, que muitas vezes está dizendo não o que a pessoa precisa ouvir ou aprender, mas o que elas querem ouvir. Hoje em dia está em alta as lives de revelação, os cultos pirotécnicos, as pregações que mais parecem palavras motivacionais, coaches no altar. Eu vi outro dia uma pregadora jovem falando do iPhone Y, do iPhone X. Esses profetas têm servido comida envenenada para o povo.
que comem por estarem famintos, sem avaliar o tipo de comida que está sendo colocada no prato. 2 Reis, capítulo 4, fala de um profeta que ele vai ao campo colher ervas, e junto com aquilo que ele colhe uma erva amarga, ele colhe uma erva venenosa, e ele prepara o prato, e quando o povo começa a comer, eles começam a passar mal, e alguém grita: a morte na panela. Tome cuidado com a panela da qual você tem se alimentado. Tozer, um grande teólogo, disse certa vez: se você é do tipo de pessoa que gosta de ver sinais, profecias, revelações, acontecimentos sobrenaturais e coisas do tipo, não se preocupe. O diabo terá o maior prazer em criar um teatro para te enganar. Eu amo as profecias, eu amo a revelação, eu amo o derramar da unção, a manifestação da glória. Mas eu preciso me lembrar que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, foi enviado em nome dele. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Devemos buscar conhecer o Espírito Santo e discernir todas as coisas. Paulo termina a lista no item 8 dizendo que devemos nos afastar de toda forma de mal. Esta palavra é a mais abrangente possível. Tudo que possa ser definido como mal, é disso que nós devemos nos afastar. Se nós entendermos isso e praticarmos estas coisas, viveremos não só como fontes de águas vivas dentro de nós mesmos, mas mergulharemos nas águas do Espírito. Deus tem um propósito eterno e nós fazemos parte dele. Eu e você fomos chamados para vivermos dentro desse propósito. Não devemos entristecer o Espírito, porque quando nós nos contaminamos com o que é mal, quando nós nos contaminamos, quando nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, o Espírito Santo se entristece. E o que acontece? Deixa eu perguntar para você, minha amada. Deixa eu perguntar para você, meu amado. O que acontece com você quando você se entristece com alguém? Você se afasta, né? O teu relacionamento cria um ruído, não é verdade? Lembra que nós ministramos um devocional anterior dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa? E como pessoa ele tem emoções e sentimentos? O Espírito Santo nunca vai forçar a barra comigo. O Espírito Santo nunca vai me arrastar. Pelo contrário, ele é educado. Lembra que eu disse, eu acho que foi no primeiro dia, de um dia em que eu estava orando, e eu, na oração, falei: Espírito Santo, vem cá, me acompanha nesse pedido de oração, me ajuda, vamos orar junto. E alguns minutinhos depois eu levantei e saí do ambiente que eu estava, e fui para um outro ambiente. E eu estava ali naquele outro ambiente, o Espírito Santo veio e falou comigo, falou: Isaac, você me chama para a gente orar junto, me deixa sozinho? O Espírito Santo, se nós nos afastarmos dele, se nós o negligenciarmos, ele vai se afastar de nós. A rachadura no vaso vai fazer a água vazar. Ele não vai nos obrigar a ter comunhão com ele. Existe algo que Deus deseja usar. Eu quero falar sobre algo que Deus deseja fazer na minha e na tua vida. É algo que eu chamo de o ciclo de Deus. E ele funciona mais ou menos assim. O Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O Filho a si mesmo se entregou por amor de nós e foi ressuscitado pelo Espírito. Jesus rogou ao Pai e enviou o Espírito para viver conosco. O Espírito trabalha em nós para nos levar ao Pai, nos convencendo do nosso estado pecaminoso, nos levando a reconhecer a salvação em Jesus. Por causa disso, somos chamados filhos de Deus e co-herdeiro com Cristo. Jesus então nos ordena que nós devemos ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Espírito nos capacita a falar, nos ensina a falar, nos enche e nos faz transbordar para atingir outras pessoas. Então, o Pai envia o Filho envia o Espírito, o Espírito nos envia ao mundo. As pessoas são tocadas pelo Espírito, as pessoas têm um encontro pessoal com Jesus Cristo, chegam ao Pai e são chamadas de filhos de Deus, recebem o Espírito e assim são impulsionadas a tocar em outras pessoas.
E este ciclo só terminará com a vinda de Jesus, quando a noiva estiver adornada e pronta. Amados, nós somos cheios para este fim, para sermos a noiva que resgata a noiva, para nos edificarmos e edificarmos aos outros, para transbordarmos e atingirmos quem estiver ao nosso lado. É por isso que somos vaso, para sermos cheios e permanecermos cheios de Deus, para sermos usados por Ele. O encher é com o Espírito Santo, mas se colocar debaixo da torneira e se manter cheio é conosco. Você deseja ser cheio do Espírito? Deseja mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus? Deseja que a fonte de água viva flua da sua vida? Então siga as ordenanças do Senhor. Isto é a melhor coisa que podemos fazer. Quando nos deixamos mergulhar e sermos envolvidos dentro e fora, por fora pelo Espírito Santo, coisas incríveis acontecem. Os problemas vêm, mas eles não tiram a nossa paz e a nossa alegria, pois a nossa paz e alegria não são produzidas na mente por causa da circunstância, mas são conduzidas no Espírito por causa do Espírito Santo. Nossas necessidades são supridas, pois o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Nossa vida em família muda, pois temos amor e longanimidade para o cônjuge da nossa casa. E esse amor passivo, e essa paciência, e esse amor de doação, não vem do nosso próprio coração. Não importa as circunstâncias, os desentendimentos, as brigas. Pelo contrário, é produzido em nosso espírito pelo Espírito de Deus. Veja, Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. E dos 9 gomos, das 9 características que fazem parte do fruto do Espírito, 8 se referem aos nossos relacionamentos com as pessoas. E apenas um a nós mesmos. Amados, quando estamos mergulhados no Espírito, a vida muda. Não porque nós não passamos por dificuldade ou porque ficamos ricos, mas porque Deus nos sustenta em tudo o que precisamos. Por isso a nossa vida muda, porque passamos a ser filhos de Deus e o nosso Pai não nos desampara. Andamos mais leve, porque largamos neste rio do Espírito, que vem direto do trono de Cristo, as cargas pesadas da nossa vida, cheias de ansiedade e preocupações. Tudo fica nesse rio e recebemos a carga leve de Jesus. Os problemas ficam fáceis de resolver, porque é Deus quem resolve para nós. Esse é o propósito desses 40 dias, conhecendo o Espírito Santo, uma mudança de vida. Quando o Espírito de Deus nos dá alegria e paz de espírito, os problemas que afligem a nossa mente se tornam mais claros. E quando entregamos tudo a Ele, a ansiedade vai embora. E nada nos tira o sono. É o que diz o Salmo 127:2. Nós temos a promessa de Deus para nossas vidas. Nós temos a marca dessa promessa, que é o Espírito Santo. Portanto, mergulhe na presença e desfrute do cuidado especial de Deus para a sua vida. Mergulhe na presença do Espírito. Permita-se que esta fonte de água flua de dentro de você e que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado e planejado para a tua vida. Deus te abençoe. Entre dentro destas águas. Caminhe para dentro destas águas. Ouça o Espírito Santo te chamando para ir mais fundo, para ir mais profundo, para ser cheio da presença dele nesse dia.